Olá, queridos. Eu sou a professora Elizabeth Vido e nós estamos aqui para conversar sobre o simulado de empresarial, em que a gente traz aí todo o formato da prova FGV e, claro, você fazendo, errando ou acertando, a gente tem como te dar muitas dicas, dicas preciosas de como ler, de como resolver a questão, e também serve o simulado como um sinalizador para aquilo que você precisa melhorar. Então vamos lá então a nossa leitura, porque a leitura bem feita, você fazendo a marcação ali, claro, na hora da prova, só com a caneta preta, mas fazendo a marcação, isso já faz muita diferença. Então vem comigo aqui, olha só, a gente começa na leitura da peça e o que a gente vai assinalar, o que eu quero te mostrar aqui. Então olha só, já próximo de chegar aos 10.000 quilômetros e com a revisão agendada para o dia 4 de agosto de 2008, veja, eu não sei se isso é importante, mas quando o examinador me dá datas, eu faço questão de grifar. Rodrigo Miranda deixou seu carro na concessionária Honda Automóveis de Peças Limitada, localizada em Cuiabá, Mato Grosso. O mecânico que o atendeu, tudo normal, né, gente? Tudo comum, quem já entregou um carro para revisão sabe disso. O mecânico que o atendeu marcou a retirada para o dia 8 de agosto. Sabendo disso, Rodrigo combinou uma viagem para a Chapada dos Guimarães com seus amigos para a comemoração do aniversário. Gente, essas notícias ou essas historinhas que não tem nada a ver com o problema também são comuns. O que tem a ver a viagem dele? Nada, gente, nada. Aí diz assim: ocorre que já no dia 7 de agosto, Rodrigo Miranda soube por um conhecido que a concessionária havia fechado as portas. Então, olha só, um dia antes do prazo da retirada. Desesperado, Rodrigo Miranda foi até a concessionária na tentativa de retirar seu veículo e encontrou as portas do estabelecimento lacradas pelo juízo da Primeira Vara de Falência e Recuperação de Cuiabá, Mato Grosso. É normal também, quando uma empresa tem sua falência decretada, que o estabelecimento seja lacrado. Gente, cuidado, eu não estou dizendo que sempre é assim, estou dizendo que é comum, que é possível, tá certo? Então, atenção com isso. Aí, olha só, a sociedade Honda, e aí depois, é claro, a pessoa vai saber o que está acontecendo, tivera sua falência decretada no dia 6 de agosto, impedindo que Rodrigo Miranda retirasse o seu veículo. Veja, eu não vou procurar na lei ainda o que é que está acontecendo. Eu vou continuar lendo porque o examinador ele vai me direcionar. Considerando a situação acima, como advogado de Rodrigo Miranda, então eu sei quem é o meu cliente, propõe a medida judicial cabível. E aí eu pergunto, o que o meu cliente quer? Eu tenho que fazer essa pergunta. Você fala, o seu cliente, ele é um credor, tudo bem? Do automóvel, e ele quer o quê? O automóvel de volta. Quando alguém é proprietário e deseja o automóvel de volta, o que este alguém faz? Este alguém, ele ingressa com um pedido de restituição, tá bom? Então, o que a gente vai agora? A gente vai agora para a nossa lousa, tudo bem? E a gente vai agora descrever ou fazer o esqueleto, que é nada mais do que o rascunho aí do problema, o rascunho que é o que você vai fazer aí ao longo do problema. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra, pronto, melhorou, né? Então, nesse esqueleto, que é o rascunho da petição, é a primeira coisa que eu coloco, qual é a peça? Pedido de restituição, porque eu perguntei quem era o meu cliente, o que ele quer, tudo bem? E aí, eu sei que na lei de falência, o pedido de restituição está ou no artigo 85 caput, ou no 85 parágrafo
único ou no 86. Este é o caso específico do artigo 85 caput da lei de falência. Por quê, gente? Porque é um caso de um credor que é proprietário, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é o juízo competente? Bom, aí é fácil, né? Eu vou direcionar para quem o problema me contou. Então vai para onde? Para o juiz de direito da primeira vara da falência e recuperação judicial da comarca de Cuiabá. Qual é o cuidado que você precisa ter? Você sempre vai colocar Cuiabá. Você sempre vai colocar exatamente quando a gente está falando de uma peça que vai entrar num processo em andamento, você vai colocar exatamente o que consta do problema. Você não inventa nada, você não vai corrigir nada. Tudo bem? Você tem que colocar literalmente aí. O que eu quero chamar a sua atenção? Que aqui você tem que abrir antes entre a competência e o endereçamento, a distribuição por dependência. Então, tem que colocar distribuição por dependência e tem que falar disso lá nos pedidos. E coloca processo ou autos do processo, pontinhos. Tenho que colocar isso. Tudo bem? Depois disso, gente, eu vou para as partes. Quem são as partes? Eu sei que o meu cliente, o Rodrigo, e eu tenho que qualificar. Rodrigo, qualificar. Opa! Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, ingressar com pedido de restituição, artigo 85 caput, em face, agora cuidado, tem que ser da massa falida da concessionária. E atenção, quando eu tenho uma massa falida, e veja, por que eu sei disso? Porque o examinador me contou que foi decretada a falência. Eu tenho que colocar pelo administrador judicial e tenho que qualificar. Sempre qualifico. Se não fosse massa falida, se fosse uma empresa em recuperação, aí veja, eu colocaria por seu administrador só, porque se trata de uma limitada, e aí eu não colocaria administrador judicial de forma alguma. Tá bom, já sei a peça, já sei a ação, aí o que aconteceria? Fatos, onde eu vou parafrasear, e eu vou abrir um tópico do mérito. Agora, atenção, nesse caso específico, além do mérito propriamente dito, eu começo falando do cabimento. Pode ser que na minha prova isso não seja avaliado? Pode, mas todas as vezes ou nas últimas provas foi. Qual é o cuidado que você precisa ter? Sempre que na nossa prova o examinador ele pedir uma peça que o próprio legislador ele fala sobre competência, ele fala sobre quem é legitimado de forma ativa ou passiva, você vai abrir tópico. Se houver prazo, você vai abrir tópico. Então, além do cabimento, pode ter da tempestividade, pode ter, deixa eu pensar, da legitimidade ativa e passiva, pode ter da competência, entendeu? Depende da peça. Aí, olha só, volta aqui comigo. Vem aqui para a nossa lousa. Então, aqui eu só tenho cabimento. E depois eu vou abrir um tópico. No cabimento, gente, eu vou falar do 85 caput da lei de falência, que se trata de um proprietário, a empresa ela fechou as portas, ou seja, isso é comum, diante da decretação da falência, e aí o que esse credor quer? Ele quer a restituição, a devolução. E no direito propriamente dito, você vai ter que abordar o quê? Você vai ter que abordar o fato de a gente ter aqui um bem do direito propriamente dito, você vai ter que abordar, primeira coisa, que se trata de um bem de propriedade do autor,
do autor. Você vai ter que abordar o fato de que esse bem estava na posse do devedor, e você também vai ter que deixar claro aqui que caso o bem não mais exista ou não seja encontrado, pode ser, olha, não mais exista ou não seja, estou subindo, encontrado. Neste caso, a gente vai pedir o quê? A restituição em dinheiro, ou seja, do valor correspondente. Tudo bem? Essa informação está no artigo 86, inciso 1º, e aqui, olha, tanto o primeiro como o segundo tópico era no 85 caput, você está explicando melhor por que será aplicado. Aí vamos lá, a gente vai agora para o nosso pedido. Bom, eu não tenho pedido de urgência, então eu começo falando o quê? Sobre a procedência do pedido do autor, no sentido de, o que eu estou querendo? Restituir o automóvel, e aí eu tenho que limitar, explicar exatamente qual é o bem. Aqui eu também, gente, eu tenho que individualizar, tá bom? Para que seja possível, pensa, individualizar. Eu tenho que individualizar, então eu vou falar do chassi, eu vou falar modelo, não, mas eu não tenho essas informações, eu deixo aqueles pontinhos. Então, a restituição do imóvel. Aí depois, segundo pedido, porque aqui eu tenho um pedido eventual. A restituição em dinheiro no valor atualizado do bem, poderia colocar de acordo com a tabela, enfim, mas posso colocar só atualizado do bem, caso não seja possível a restituição do bem. Caso não seja possível a restituição. É um pedido diferente? Então eu coloco o artigo 86, inciso 1º, da lei de falência. Sempre que eu tenho um pedido diferente, gente, eu coloco aqui. Que mais que eu vou pedir? A intimação. Intimação de quem, gente? Intimação dos credores, intimação do falido, intimação do administrador judicial e do comitê de credores. Comitê de credores. Para quê, gente? Para que eles se manifestem. Olha, é um pedido específico? É sim. Então, o que é que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou tomar cuidado para colocar exatamente do jeito que está na lei. Então, eles se manifestem no prazo sucessivo de 5 dias. Isso eu preciso decorar? Não, está na lei. Para que se manifestem no prazo sucessivo de 5 dias. É um pedido diferente? Então, eu coloco aqui 87, parágrafo 1º da lei de falência. 87, parágrafo 1º da lei de falência. Que mais? Eu vou pedir a condenação às custas e honorários. Custas e honorários. Aí, olha só. E aí, sempre a dica minha, gente, você fala numa sequência. Então, por exemplo, eu normalmente faço assim, gente. Eu falo sobre a juntada das custas iniciais. Aí eu peço o quê? A condenação das custas e honorários. Você entendeu? Eu vou falando na ordem
que eu estou acostumada para manter sempre um critério e eu conseguir me lembrar. Então, eu vou colocar aqui, olha, 80 na condenação de custas e honorários advocatícios, eu vou colocar 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Depois disso, eu vou informar endereço para intimação. Endereço para intimação. Isso está lá no artigo 77, inciso 5º. Endereço para intimação. Eita, sabe Deus o que eu fiz, né? Endereço para intimação, inciso 5º. Caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha, deixa eu voltar aqui. Endereço para intimação, inciso 5º do CPC. Que mais? Provas, e aí todas as provas em direito admitidas, nesse caso, especialmente a entrega do veículo, a retirada, vamos dizer assim, o documento que comprova a sua propriedade, e tem sim que falar de valor de causa. Beleza até aqui? Tudo bem? Podemos ir para ver outros aspectos, as questões, porque não se esqueça que na nossa prova, a gente tem, além da peça, a gente tem as questões com valor enorme. Então, vem comigo agora. A gente viu aqui, primeira questão. A diretoria da Suri Transportes S.A., companhia fechada e sem conselho de administração, deliberou por unanimidade aprovar a emissão de debêntures não conversíveis em ações e com garantia flutuante resgatáveis no prazo de até 5 anos, permitida a amortização a partir do 2º ano da data do lançamento. O acionista minoritário Magalhães Belém, então esse é o seu cliente, consulta você para esclarecer os pontos a seguir. Letra A. A diretoria tem competência para deliberar sobre a emissão das debêntures? Cuidado com isso, gente. Olha, quem tem neste caso, se trata de uma companhia fechada, a gente está falando aqui, olha, de uma... Deixa eu vir aqui comigo, olha só, de uma SA que não tem conselho de administração. Então, veja só, quem que teria, vamos dizer assim, a prerrogativa, a competência para emitir debêntures? Seria o conselho de administração. Como ele não existe, é privativa da Assembleia Geral. Então, você colocaria, não, na companhia fechada sem conselho de administração é importante. A atribuição para deliberar sobre a emissão dessas debêntures é da Assembleia Geral. Aí você coloca o 59 caput, que fala da emissão, e mais o artigo 122, inciso 4º da Lei de SA, que é a Lei 6.404. Aí vem comigo, olha só. Segunda pergunta. A debênture com garantia flutuante confere direito real de garantia ao debenturista, impedindo a negociação ou gravame de bens da companhia? Olha que pegadinha, gente. Ele é um pouco de doutrina e um pouco de... Deixa eu voltar aqui em mim. E um pouco da lei, porque você precisa dizer o seguinte. Primeiro, olha só, você vai ter que explicar, olha, não. A debênture com garantia flutuante, ela permite que o debenturista tenha um crédito com privilégio geral. Então, é uma classificação em caso de falência. Ele tem um lugar de destaque. Ele é considerado crédito com privilégio geral. Hoje, na falência, privilégio geral é pago junto com crédito quirografário, tá bom? Então, não impedindo a negociação de bens que compõem esse ativo. Qual artigo? 58, parágrafo 1º. Beleza até aqui? Vamos continuar? Volta aqui no nosso material. Vamos para a próxima questão. Matheus Leme adquiriu em 11 de setembro de 2022
Produtos veterinários da distribuidora de medicamentos Olímpia S.A. Então, olha, opa, tá aqui. Emitindo um cheque no valor de 18 mil e acordando com o vendedor que a apresentação do cheque ao sacado se faria a partir de 22 de dezembro de 2022. Houve extração de fatura de compra e venda, mas não houve saque, da referida duplicata. Tá bom. Sobre o caso narrado, responda a seguir. A nulidade de emissão em razão da ausência do saque de duplicata da ausência de saque de duplicata pelo vendedor, queridos, não há nenhum vício, nenhuma nulidade. Por quê, gente? Porque esse saque da duplicata ele é facultativo. Tudo bem? Entretanto, o cheque é um título autônomo, ele não depende de uma causa. Se houve um não, olha, aquele acerto, aquilo que nós fizemos não foi o combinado, isso não tem nada a ver com a questão do cheque. Então, veja, o saque da duplicata é algo que o vendedor pode fazer. Tudo bem? Não é uma obrigação. Agora, foi dado um cheque. Este cheque, ele é válido? Esse cheque, ele é independente em relação à causa. Por isso que é importante você falar do artigo 13. É um título não causal, tá bom? Isso é doutrina. E o artigo 13 da lei do cheque vai te dizer que ele não depende desta origem, desta causa. Vem comigo agora. Depois, em relação à apresentação ao sacado, qual o efeito da inserção de data futura em relação à emissão do cheque? Então, cuidado, gente. O cheque, por ser considerado uma ordem de pagamento à vista, o pagamento tem que ser feito na data de apresentação. Então, essa data futura indicada, ela não produz nenhum efeito em relação ao momento da apresentação, tudo bem? E nem para prazos prescricionais. Entretanto, é possível que aquele devedor, o emitente do cheque, ele cobre danos morais se houver a apresentação antecipada de acordo com a súmula 370. Beleza até aqui? Tudo bem? Não esquece que é ordem de pagamento à vista, mas tem a tal da consequência da súmula. Segue comigo aqui, olha, voltamos ao nosso material, olha aqui. Depois, questão número 3. Total Indústria e Comércio Limitada criou uma garrafa térmica com um formato diferenciado e uma alça que facilita a retirada da tampa e que impede que a garrafa deslize na mão. Então, olha, formato diferenciado, dando mais aderência e impedindo a queda. Desejando registrar o objeto, Jéssica, administradora na referida sociedade, procura o advogado para saber. Letra A. Onde solicitar o registro? Gente, usou aí o termo registro de forma genérica. Gente, o procedimento, que no caso vai ser uma patente de modelo de utilidade, deve ser pedido aonde? No INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Em que categoria será registrada a garrafa térmica? Ela será considerada uma patente. A categoria será de uma patente, não use o termo registro na resposta, tá bom? Patente de modelo de utilidade, porque ela traz uma melhoria à utilização da garrafa, não apenas um design novo. De acordo com o artigo 9, Lei 9279 de 96. E a letra C, lembrando que na prova o comum é só 2 frases, mas isso não é uma regra do edital, tá bom? Nada impede que tenham 3 perguntas do jeito que está aqui. Aí pergunta, por quanto tempo será protegida? A proteção será de 15 anos contados do depósito, nos termos do artigo 40 da Lei 9279 de 96. Beleza até aqui? Vamos voltar agora
Vamos voltar agora à última questão. Na recuperação judicial da companhia Alfabel de Tubos e Conexões, foi convocada pelo juiz a Assembleia de Credores após a homologação do quadro. Neste quadro existem apenas credores trabalhistas com privilégio geral e quirografário. Portanto, olha, existe gente da classe 1 e gente da classe 3. O total do crédito de cada uma das classes, respectivamente, é 500 mil e 7 milhões. Tá bom. Na primeira convocação, verifica-se a presença dos 17 dos 40 da classe 1, titulares de 295 mil e de 30 dos 50 titulares do créditos no valor de 4 milhões. Vicente Gonçalves, então, entendeu, né? Não é todo mundo que compareceu, tudo bem, ele está te dando o número exato. Aí diz assim, Vicente Gonçalves, da classe 3, consulta seu advogado presente na Assembleia a respeito dos itens a seguir. Letra A. A Assembleia de Credores já pode ser instalada na primeira convocação? Então, veja só, quando a gente fala de convocação, a gente tem que olhar o quórum de instalação. Então, olha, sim, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º, o quórum para instalação foi atingido, já que na primeira convocação se verifica a presença de credores de titulares da classe 1, credores da classe 1, que representam o valor de R$ 295 mil, mais da metade do total dos créditos dessa classe. E na classe terceira, o mesmo ocorre, pois estão presentes titulares no valor de 4 milhões, mais da metade do total dos créditos dessa categoria. Então, você tem que indicar, olha, o 37, parágrafo 2º, mas tem que fazer essa ligação com o problema. Agora, pergunta boa, hein, povo? Olha só. Sendo certo que a Assembleia tem por objeto deliberar sobre a alienação dos bens do ativo permanente, matéria não prevista na recuperação, olha aí, cuidado, matéria não prevista na recuperação, é necessário a aprovação por todas as classes do credores em votação e por quórum misto, isto é, valor dos créditos e credores presentes. Por quê, gente? Porque quando a gente fala da aprovação do plano, deixa eu voltar aqui para falar com você, a aprovação do plano, lembra, eu aplico o artigo 45, eu preciso da maioria dos credores trabalhistas, não importa o valor, e nos demais eu preciso da maioria dos credores e que representem mais da metade dos créditos, tudo bem? Só que aqui não é uma questão dentro do plano de recuperação, você viu que ele falou é fora do plano de recuperação. É uma decisão sobre a venda de bens do ativo permanente. Tá bom. Nesse caso, gente, não se aplica, então, não é necessário essa aprovação mista do artigo 45, porque agora se aplica o quê? O artigo 42. Ou seja, se aplica por credores que representem a maioria dos créditos presentes, independente da classe. Então, você tem que dizer por que não aplica o artigo 45, porque não é plano de recuperação, e tem que falar do artigo 42, que é o quórum comum para a recuperação. Queridos, eu quero convidar você, ao momento que você tiver dúvida, deixa eu colocar aqui no nosso simulado. Olha, eu quero que você mande sua dúvida para @ElizabethVido. Gente, eu respondo rapidíssimo, vou até colocar aqui na nossa lousa, que a gente há pouco tinha feito o nosso esqueleto. Você pode mandar sua dúvida a qualquer momento lá pelo Instagram e eu respondo rapidinho para você. Espero que esse simulado tenha ajudado e tenha completado aí os seus estudos, orientado os seus estudos. Um beijinho e até mais!